amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria aqui lembrar a vocês que visitem o site www.seminariodefilosofia.org, onde estão à venda vários cursos, as gravações de vários cursos que foram proferidos aqui em Colonial Heights, e que estão à venda, estão à disposição do público em geral e não apenas para os alunos e assinantes. Bom, tem muita coisa mais importante acontecendo no mundo do que o mensalão, mas como o pessoal no Brasil ainda está, esta semana, as últimas semanas, esse é o centro dos acontecimentos, eu vou ler para vocês aqui um artigo que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio. Eu vou ler e depois eu comentá-lo. Chama-se Depois do Mensalão. Agora que os mensaleiros estão no fundo do poço, não cessam de erguer-se vozes indignadas de petistas, comunistas e socialistas fiéis, que os condenam como oportunistas e traidores. Mas por que deveria algum líder ou militante ser atirado à execração pública pela simples razão de ter cumprido à risca a sua obrigação de revolucionário? Não é certo que a estratégia marxista-leninista ordena e determina não só atacar o Estado burguês desde fora, mas corrompê-lo desde dentro, sempre que possível, para em seguida acusá-lo de depravado e ladrão e substituí-lo pelo Partido-Estado? Não é notório que, na concepção mais ampla e sutil de Antônio Gramsci, inspirador e guia da nossa esquerda há meio século, a corrupção do Estado não basta, sendo preciso estendê-la a toda a sociedade, quebrantar e embaralhar todos os critérios morais e jurídicos, para que, na confusão geral, só reste como último símbolo de autoridade a vontade de ferro da vanguarda partidária? Não é óbvio e patente que, se na perspectiva gramsciana o partido é o novo príncipe, ele tem a obrigação estrita de seguir os ensinamentos de Maquiavel, usando da mentira, da trapaça, da extorsão, do roubo e do homicídio na medida necessária para concentrar em si todo o poder, derrubando pelo caminho leis, instituições e valores? Na perspectiva marxista, nenhum dos artífices do mensalão fez nada de errado, exceto o crime hediondo de deixar-se descobrir no final, pondo em risco o que há de mais intocável e sagrado, a boa imagem do partido e da esquerda em geral. Para não perceber coisa tão evidente, é preciso desviar os olhos para os aspectos mais periféricos e folclóricos do episódio, apagando da memória a essência, a natureza mesma do crime cometido. Que foi, afinal, o mensalão? Uma gigantesca compra de consciências. E para que as consciências foram compradas? Para enriquecer os senhores Dirceu, Genuíno, Valério e mais alguns outros? De maneira alguma. Foram compradas para neutralizar o legislativo e concentrar todo o poder nas mãos do executivo, portanto do partido dominante. Que pode haver de mais leal, de mais coerente com a tradição marxista? Toda a geração que, cinquentona ou sessentona, chegou ao poder nas últimas décadas, foi educada num sistema moral onde as culpas pessoais são insubstantivas em si mesmas, dependendo tão somente da cor política e transmutando-se em virtudes tão logo tragam vantagem ao lado certo do espectro ideológico. Bem ao contrário, segundo o que essa gente aprendeu desde os tempos da universidade, qualquer concessão à moral burguesa, se não é útil como jogo de cena provisório, é um delito maior que a consciência revolucionária não pode tolerar. Nessa ótica, que pode haver de mal ou condenável em juntar dinheiro por meios ilícitos para comprar consciências burguesas e forçá-las a trabalhar volens-nolens para o Partido Príncipe? Uma vez que se abandonou a via da revolução armada, não por reverência ante a vida humana, mas por mera oportunidade estratégica, que outro meio existe de instaurar a autoridade onipresente e invisível, senão a corrupção sistemática dos adversários e concorrentes? Não faltará quem, movido pela incapacidade geral brasileira de conceber que um político, ao meter-se em tal embrulho, o faça movido por ambições muito mais vastas que o mero desejo de dinheiro, levante aqui a objeção.
Mas os mensaleiros não ficaram ricos? Ficaram, é claro. Mas desejariam vocês que eles depositassem todo o dinheiro sujo na conta do partido, atraindo suspeitas sobre a própria organização, em vez de protegê-la sob suas contas pessoais, como bons agentes e testas de ferro? Ou desejariam que, de posse de imensas quantias, continuassem levando existências modestas, dando a entender que eram apenas paus mandados, em vez de expor-se como vigaristas autônomos e bandidos comuns sem cor política, que é como agora são vistos por uma opinião pública supremamente inculta, sonsa e novamente ludibriada? Pois induzir o povo a vê-los exatamente assim, salvaguardando a boa reputação do esquema de poder partidário que os criou e ao qual serviram, é precisamente o objetivo de toda essa corja de moralistas improvisados que agora os cobre de impropérios em nome da pureza e idoneidade da esquerda. Os mensaleiros não são, é claro, bodes expiatórios inocentes. São culpados parciais, incumbidos de pagar sozinhos pela culpa geral de uma organização que há 30 anos vem usando do discurso moral com notável eficiência como disfarce e instrumento do crime. Os que agora tentam se limpar neles são ainda piores que eles, pois o que fazem é tentar levar o povo a esquecer que os mensaleiros de hoje são os moralistas de ontem, os mesmos que nas CPIs dos anos 90 brilhavam como paladinos da lei e da ordem, enquanto já iam preparando, sob esse manto cor-de-rosa, o esquema de poder monopolístico do qual o mensalão viria a ser nada mais que instrumento. E para que fariam isso, se não fosse para aplanar o terreno para novos e maiores crimes? Se os indignados porta-vozes do antimensalismo esquerdista tivessem um pingo de sinceridade, teriam se insurgido anos atrás contra o acobertamento petista das Farc, organização terrorista e assassina, perto de cujos crimes o mensalão se reduz às proporções de um roubo de picolés num carrinho da Quibon. Como não o fizeram, a narco-guerrilha colombiana cresceu até tornar-se, sob a proteção do Foro de São Paulo, a maior distribuidora de drogas no mundo, prestes a receber do Sr. Juan Manuel Santos, sabe-se lá em troca de quê, as chaves do poder político. Então é isto que toda esta putada que está celebrando aí a condenação dos mensaleiros, né, aparece aí então o Sr. Raul Ponte, que ele foi prefeito de Porto Alegre, com o qual tive um confronto na TV Gaúcha, né? O Sr. Hélio Bicudo, toda essa gente posando assim. Nós somos pessoas morais, somos idealistas bem intencionados, eles nos traíram. Toda esta gente está camuflando o fato de que o mensalão foi eminentemente uma operação política. Né? Ninguém criou o mensalão só para encher o bolso de dinheiro. Criou para concentrar o poder na mão do seu Lula, ou seja, do partido dominante. É uma operação política perfeitamente coerente com o projeto revolucionário petista. Portanto, do ponto de vista petista, esses camaradas tinham eméritos. Os Dirceu, Genuíno e tal, deveriam ser premiados. Acontece que, como todo partido revolucionário, quando sobe ao poder dentro de uma democracia, ele tem a lealdade dupla. Por um lado, ele é leal aos seus planos estratégicos, aos seus objetivos revolucionários, aos seus companheiros, às suas alianças, né, com outros movimentos comunistas. E, por outro lado, ele tem que ter pelo menos uma fachada de legalidade, ele tem que dar alguma satisfação ao eleitorado, à opinião pública, às leis, etc, etc. Então, tudo que esse partido faz no poder tem a marca da ambiguidade, exatamente como acontece com Obama aqui. Tá certo? Então, você vai proteger o banditismo fingindo que está perseguindo. Tá certo? Você vai fomentar a corrupção fingindo que a está perseguindo e assim por diante. Não é uma coisa fácil, é difícil, né, ficar se equilibrando no meio dessa ambiguidade. No entanto, isso é uma situação clássica que se repetiu 1 milhão de vezes. E parece que no Brasil ninguém conhece isso, que nunca ninguém ouviu falar, tá certo? E todo mundo está apresentando o problema como se fosse um delito comum. Né? Os caras encheram o bolso de dinheiro. Com isso aí você apela, quer dizer, ao novo moralismo brasileiro, que é o moralismo da inveja. Você tem inveja do sujeito porque ele tem dinheiro. Né? E porque você não entrou no esquema, porra.
Então você está ajudando a corromper a população. Outra coisa, quando você camufla desta maneira as atividades do criminosos do PT, que já se estendem para mais de 30 anos, você está preparando crimes futuros que serão muito maiores do que o mensalão. Serão e já estão sendo, meu Deus do céu. Porque essa aliança PT-FARC, que é a coisa mais inegável do mundo, e que a mídia, quando menciona até em dúvida, será que existe? Etc. Meu Deus, leiam as atas do Foro de São Paulo. Veja a intensa participação dessa gente. Veja que o Lula presidiu o reunião do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. Quer dizer, é a aliança mais profunda e sólida que pode haver. Mas a aliança é no campo mais ou menos clandestino e não aparece na mídia. Não aparece na mídia por quê? Porque sempre tem os agentes simpatizantes petistas para sumir com a notícia desagradável. Então, essa gente toda está enganando a população. E esses novos moralistas, tipo Hélio Bicuda, a mim não me convence. Não que sejam pessoas conscientemente desonestas, mas tem aquela desonestidade profunda de todo esquerdista. Desonestidade que chega ao ponto, olha, me mostraram no YouTube um vídeo do Mino Carta, né, lançando a culpa de tudo na direita. Quer dizer, a direita, foi a direita então que cometeu os crimes do PT? Foi, porque segundo o seu Mino Carta, até Stalin é de direita. Porque eles, olha, eu defino esquerda assim. Esquerda é o que luta pela liberdade e a igualdade. Se é contra isso, é de direita. Então, meu filho, todos os regimes comunistas do mundo foram de direita. Então, nesse caso, eu só posso ser esquerdista, porra. Quer dizer, quando você chega a este ponto de falsificação e inversão, né, da linguagem, é porque não tem mais escrúpulo nenhum. E onde você perdeu todo escrúpulo, eu digo, você só não rouba se não tiver oportunidade, porra. Só não mata se não tiver a arma. Ou seja, estão implantando no Brasil a mentalidade criminosa. A mentalidade criminosa que às vezes se camufla dos objetivos mais belos, mais humanitários que você pode imaginar. Veja, saiu aqui um artigo de um cidadão chamado Bob Fernandes, aqui, sobre homofobia. Neste ano, 165 homossexuais e transexuais foram assassinados no Brasil. No ano passado, os mortos em decorrência de escolha sexual foram 266. Por esse motivo, o Ministério da Educação pensou em levar esse debate para as escolas. E daí veio toda a história do kit gay, essa coisa. Tudo está ele aqui defendendo, né? O kit gay tem que ensinar todas as criancinhas a aceitarem os homossexuais, etc, etc. Acontece o seguinte, em primeiro lugar, o Brasil tem 50 mil homicídios por ano. Se no meio disso teve 166 homicídios de homossexuais, isso significa precisamente não há nenhuma epidemia de ódio anti-gay no Brasil. Não há mesmo. Se tivesse 166 homicídios de homossexuais em Londres, não digo em Londres, mas sei lá, em Estocolmo, seria alarmante. Mas no Brasil, onde tem 50 mil homicídios por ano, é nada. Outra coisa, está mais que provado que desse homicídio quase a metade é cometida por garotos de programa, que são gays eles próprios. Então isso quer dizer, para você prevenir esses acontecimentos que são excepcionais, que são raridades no contexto geral, você vai precisar educar toda a população desde a infância. Isso aí, meu filho, é você tentar espalhar inseticida por um quarteirão inteiro para matar um único mosquito, porra. Você vai infectar os outros. O efeito colateral vai ser muito pior do que aquele que você está alegando remediar. O remédio é tão desproporcional com o problema que você vê que tem uma segunda intenção escondida. Então, o que é a intenção? É normatizar não somente a conduta gay, mas normatizar o gaysismo como única atitude decente. Ela é a nova moralidade. Então acontece o seguinte, a diferença de gay e gaysista é o seguinte, eu já expliquei isso, vou explicar de novo. Pergunta para mim, uma pessoa homossexual pode ser psicologicamente normal? Eu digo, pode perfeitamente, desde que a conduta homossexual dela seja sexual. Ou seja, ela é homossexual na cama, assim como nós somos heterossexuais na cama. Eu não sou heterossexual nesse momento aqui, você está entendendo? Eu não estou falando isso como heterossexual. Se eu fosse mulher ou gay, eu estaria dizendo a mesma coisa. Não haveria diferença, você está entendendo? Então,
O que esse pessoal quer é a homossexualização da conduta geral. Para dar um exemplo, eu citei nos programas alguns escritores gays do passado. Oscar Wilde, Otávio de Faria, André Gide, Julian Green, grandes escritores. Esses escritores falam de gays de vez em quando. Né? O Julian Green, por exemplo, escreveu uma peça chamada O Sul, que é um caso de homossexualidade entre dois oficiais do Exército Confederado, durante a Guerra Civil. Né? Mas isso é uma peça. E ele escreveu dezenas de romances, tá certo? E, aliás, um diário, que acho que é o maior diário da história literária, o diário tem trocentos volumes, que é uma maravilha. E ele só fala de gay de vez em quando. O resto, ele se interessa pelo restante da humanidade, pessoas que são diferentes dele, né? Que são heterossexuais, que são pais e mães de família, que são sacerdotes, que são crianças, adolescentes, pessoas diferentes da humanidade inteira. Se você lê os romances do Otávio de Faria, aparece ali a sociedade carioca inteira, assim, desde a favela, né, até o Copacabana Palace, tá entendendo? E tem homossexualidade, ele tem um, tem outro, mas a maioria não é. E ele trata desses personagens com a mesma compreensão e simpatia como trata dele próprio. André Gide, a mesma coisa. Oscar Wilde, a mesma coisa. Escreveram coisas enormemente comoventes sobre a humanidade em geral, em toda a sua verdadeira diversidade. Hoje não. Hoje, se você é gay, você é obrigado a interpretar toda a história humana, toda a sociedade, todos os valores, toda a filosofia, toda a religião, em função da sua homossexualidade. A homossexualidade virou a chave da compreensão do universo. E isso, evidentemente, é loucura. Portanto, eu digo o seguinte: ser gay, ser homossexual, não é doença. Reafirmo isso, com o risco de ofender quem não entende o que eu estou dizendo. Né? Mas ser gaysista é uma doença psicológica gravíssima. Né? É monomania. É, na melhor das hipóteses, conduta histérica. Né? Onde o desejo sexual do sujeito, a fantasia sexual dele, colore e tinge a visão inteira do universo. Né? Você acha que isso pode ser normal? É o sujeito que, quando olha, assim, problema da sociologia, ele olha pelo ângulo da sua fantasia sexual, do seu desejo sexual. Né? Quando olha a situação econômica, pelo ângulo do seu desejo sexual. Quando olha o problema da criminalidade, é pelo ângulo sexual. E assim por diante. É? Então, isso aí não é o sujeito ser gay, isso é que é ser gaysista. Ser gaysista é ser um monomaníaco, tarado, louco, incapaz de olhar as coisas, exceto pelos olhos do seu desejo sexual. Outro dia me trouxeram aqui o currículo do sujeito pastor protestante, né, gaysista. Eu fui olhar o currículo do sujeito, ele nunca escreveu uma linha que não fosse de homossexualismo. Tudo o sujeito encara pelo lado do homossexualismo. Eu falei, mas isso não é possível, porra. Vamos supor que eu fosse aqui, que eu tivesse um problema qualquer, ou uma inclinação sexual qualquer. Eu gosto de transar com um cachorro, por exemplo. Vamos supor. Eu, não estou falando de vocês. Então, da agora em diante, eu vou olhar tudo sob a espécie da categoria canina. E só vou pensar nisto. E interpreto a religião, a sociedade, a economia, a política, a vida familiar, tudo em função daquilo. O cara só pensa em cachorro. Você acha que um cara desse é normal? Se o sujeito fizesse isso com sexo em geral, já seria louco. O sujeito interpreta tudo em matéria... Olha, o Dr. Freud interpretava tudo em matéria de sexo? Não. Ele nunca interpretou a economia ou a política em função de sexo. Não é isso? Ele sabia as limitações da sua abordagem. Ele não era um sexomaníaco nesse sentido. Agora, gaysista que interpreta tudo em função de homossexualidade e não entende a psicologia dos outros, sempre explica a psicologia dos outros de maneira pejorativa, estranhando as pessoas em vez de compreendê-las. Por exemplo, eu entendo perfeitamente a conduta homossexual e entendo perfeitamente que uma pessoa tenha repulsa ao homossexualismo. Essas são duas reações que para mim são normais, são coisas humanas, acontece. Aconteceu com o sujeito gosta de uma certa coisa e o outro tem uma repulsa àquilo.
É normal. Né? Então, nenhum dos dois está cometendo crime. Eu contei para vocês a história do Graciliano Ramos, que na cadeia deixava de comer porque o cozinheiro era viado e ele tinha nojo daquilo. Ele não fez nenhum mal para o cozinheiro. Foi feito para si mesmo. Né? Então, eu acho que no sexo a atração é tão normal quanto a repulsa. E vocês mesmos, gaysistas, vocês têm repulsa a uma série de coisas. Quantas vezes você não ouve esse pessoal falar mal, assim, do chamado papai e mamãe? Né? É o sexo genital usual. O pessoal tem nojo disso. E expressa o seu nojo, expressa a sua repulsa. E ninguém os criminaliza por isso. Na hora que você começa a criminalizar os sentimentos alheios, você mostra que você não compreende aquelas pessoas, que você não os vê como seres humanos. Você vê como inimigos. Ou seja, o seu grupo de referência tomou o lugar da humanidade. Então, evidentemente, você é um louco. Então, deve haver leis que protejam os homossexuais contra agressões? É claro que deve haver. Mas deveria haver leis, tá certo, que punam esse tipo de conduta, que só serve, vamos dizer, para criar a confusão moral na sociedade e mais ainda fomentar o crime. Na hora em que um sujeito acha que o país inteiro tem de ser educado na ideologia gaysista para impedir 165 crimes, dos quais metade foram cometidos por homossexuais, o que ele está fazendo? Ele está acusando o país inteiro de ser criminoso, assassino, homofóbico e perseguidor de homossexuais. E a gente aceita isso, quando evidentemente essa é uma ideia louca. Este anti-homossexualismo brasileiro não existe, esse anti-gaysismo não existe. O que existe, meu filho, são garotos de programa, homossexuais eles próprios, que comem os fulanos e depois os matam, porra. Agora, você sabe que isso é verdade. Agora, em vez de você dizer, olha, deve haver algo de errado na nossa ideologia, porque nós estamos fomentando esses crimes. Em vez de você fazer isso, que é a verdade, você acusa o país inteiro e quer, nós temos que educar todas as crianças para ser gaysistas, porque senão eles vão continuar matando homossexuais. É a ideia mais insultuosa, mais monomaníaca e mais tarada que eu já vi na minha vida. Então, quer dizer, são pessoas desse tipo, como esse Bob Fernando, como o seu Mino Carta, que educam a humanidade. Você vê, quem cria e dissemina as crenças que dominam a população hoje? São dois tipos de pessoas, a turma do jornalismo e a turma do show business. Eles criam a religião dominante, os valores, as crenças, os critérios de julgamento, os critérios do bom e do mal, ou do conveniente e do inconveniente. Eles absolvem e condenam, eles aplaudem e vaiam, tá certo? E a massa os segue. Então esta gente é a casta sacerdotal hoje, eles são os guias morais da humanidade. Agora pergunto eu, que preparo e que qualificações tem jornalistas e pessoal do show business para esta função? Qual é o treinamento que eles recebem? O treinamento que eles recebem, o pessoal do show business, é em festinha de embalo, é tomando pico, tá certo? É embolsando dinheiro público, é esse o treinamento que recebem. E vocês se deixam educar por esta gente. Eu fico consternado quando vejo algum homem bom, às vezes um militar, um sacerdote, uma coisa, ser entrevistado por um desses canalhas na televisão e tratar o cara com respeito. Isto mostra que esta pessoa, mesmo que se diz conservadora, tem temor reverencial à mídia e show business. No tempo dos milicos que mandavam neste país, um milico, se fosse visitado por uma atriz de teatro, se prosternava diante da mulher. Porque queria o aplauso, queria a aprovação dessa gente. O Marechal Castelo Branco se deleitava perante atores e atrizes que estavam ao mesmo tempo jogando merda nele, tá entendendo? Então quando é que vocês vão entender que, olha, jornalista e pessoal de show business não merece respeito nenhum, tem que ser tratado a pontapé como cachorro? Hoje eu estava vendo uma entrevista do Conte Lopes, ele foi eleito o quê? Deputado? Vereador. E os 3 repórteres lá espremendo ele porque
ele defende que a população tem o direito de ter armas, e para eles isso aí é impossível. E ele, em nenhum momento, se lembrou de perguntar aos caras assim, por quê? Você acha que você não está habilitado a ter uma arma? Hã? Você mesmo não pode ter uma arma para defender a sua família? Por quê? Você se acha um desequilibrado? Um incapaz? Hã? Daí perguntaram para ele, mas você está armado aqui, no estúdio, para provocação? E ele não se lembrou de responder. Por quê? Você tem a intenção de me assaltar? Hã? É assim que se responde a essa gente, porra. Não é para mostrar respeito algum. Vocês estão lidando, quando vocês apresentam um jornalista, ou dirigente do show business, vocês estão apresentando a pior gente que existe, a gente de moralidade mais baixa que existe. E você os trata com respeito, reverência, como se fossem sacerdotes. Hã? É claro, a religião ainda tem uma grande influência, mas não é através dos grandes meios de comunicação, é pessoal, é através das igrejas, escolas, etc, etc. Mas é só a grande mídia que cobre o público inteiro. Então o pessoal tem temor. Pois olha, eu não tenho temor nenhum dessa mídia, eu vivi no meio dessa gente, eu conheço esses caras todos. Hã? Se os jornais todos ficarem contra mim, enfrentar uma briga comigo, eu ganho a briga. Hã? Porque se eles vêm provar que 2 mais 2 é 5, eu digo que é 4, meu filho, eu vou ganhar, porra. Hã? Então, não tenham medo e não tenham respeito nenhum por jornalista. Hã? Quando o jornalista for entrevistar você, trate-o como um cachorro. Hã? Impõe a sua regra. Diz, eu te dou uma entrevista, fizer assim, 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 assim. E se não cumprir, você processa o cara, porra. Então pensa que essa gente é o quê? Minucarta é o quê? Hã? Minucarta é um mentiroso, um salafrário, um cara que vem dizer que Stalin é de direita, porra. O que você quer? Né? Isso aí é a novilíngua mesmo, está invertendo tudo. E, no entanto, esse cara teve jornais na mão, revistas na mão, canais de televisão na mão, para influenciar o público. Formar a cabeça das pessoas. Com que direito, pergunto eu? Direito nenhum. Então, é o tal negócio. Sempre se fazendo de donos das regras de polidez e querendo impor a você a camisa de força de como você deve se portar. Né? Isso é como na TV gaúcha, os caras não... o senhor está desrespeitando o nosso governador. O que eu ia responder? Mas eu não respeito mesmo. O homem disse que ele é campeão de punheta. Você quer que eu respeite, porra? Hã? Pensa que ele foi campeão de punheta com 12 anos? Não, foi aos 20. E se orgulhava disso. E ainda dizia, eu comi o padre para ele me dar lições de alemão de graça. Ele disse, o cara contava isso, porra. Como é que eu vou respeitar um bosta desse? Olívio Dutra aparece na minha frente e eu digo, você é um bosta. Hã? E digo, você é um bosta, e digo, por que você é um bosta? Porque um homem de verdade jamais faz essas coisas e muito menos se gaba delas em público. Que daí o PT mandou apreender todos os números da revista onde ele disse isso, mas sobrou um exemplar na mão de quem? Na minha. Azar seu. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? É o Dario, aqui de Brasília. Sim, tudo bem. Tudo bem, professor. Eu gostaria que, se fosse possível, o senhor falasse sobre alguma bibliografia de apoio para uma compreensão maior sobre o espaço que a esquerda brasileira teve para produzir e publicar durante a ditadura. As principais obras que eles conseguiram publicar dentro daquele contexto, para que a gente possa... Não há nenhum estudo sistemático sobre isso. Isso é um escândalo. Olha, só tenho 2 fontes para lhe indicar. Na página do embaixador Meira Pena, você vai encontrar alguns artigos onde ele, baseado em estatísticas da Câmara Brasileira do Livro, no anuário da Câmara Brasileira do Livro, mostrou que o período da ditadura foi o período de maior prosperidade da indústria do livro esquerdista no Brasil. E tem o estudo do Ricardo, breve estudo do Ricardo Vélez Rodrigues, V-E-L-E-Z Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que mora no Brasil, é um grande estudioso de história do Brasil, em que ele mostra que, durante todo o período militar, a esquerda teve todas as vantagens na distribuição de verbas de pesquisa e acesso a postos universitários. Ou seja,
O próprio governo ajudou a esquerda a se tornar dona dos meios do aparato educacional durante a ditadura. Então aí ficou tudo muito fácil, porra. Agora, um estudo profundo ninguém fez, porque um estudo desse precisa tempo. Agora, proponha uma tese dessa numa universidade, vê se os caras vão aceitar. Não aceitam. Então tem que ser um financiamento privado. Agora, vai pedir isso para os nossos empresários, né? Olha, eu durante 10 anos eu pedi a pessoal de exército, a pessoal de empresas, a pessoal de ONGs conservadoras, ajuda para formar uma equipe para estudar o fenômeno da hegemonia esquerdista na mídia naquela época, 20 anos atrás. Consegui um tostão? Não consegui. Porque aquilo eu não podia fazer sozinho, eu precisava de uma equipe de umas 15 pessoas para pesquisar aquilo. Então eu não vou botar as pessoas para trabalhar de graça para mim. Então, eu não fazia questão de ganhar um puto com isso, mas não posso botar as pessoas para trabalhar de graça. Não consegui ajuda nenhuma. Se tivesse feito essa pesquisa 20 anos atrás, já teria quebrado essa hegemonia pelo menos 10 anos atrás, e a situação hoje seria muito diferente. Mas esse pessoal só pensa, mas o prazo de consciência histórica dessa gente é uma semana para frente e uma semana para trás. Fora disso, eles não entendem nada. Agora, para você ver como estão as coisas no Brasil, aqui, o Ricardo Vidal me manda um negócio dizendo: a coisa está muito pior do que você imagina, meu caro Olavo. Dê uma olhada nessa imundície que estou lhe enviando. Tudo que você afirma que vai ocorrer nesse país à deriva acontecerá bem antes do prazo previsto. E assim vai. Daí ele me manda aqui uma lista dos nomes de candidatos a vereador, deputado, em vários lugares do Brasil. Antigamente, quando aparecia um cara com um nome estrambótico ou ridículo, era um ou dois. Agora são centenas e centenas e centenas. Praticamente todos eles têm nomes que aviltam o ser humano, que o reduz a si próprio, a dimensão de coisa. Olha aqui, Jorginho do Bafo, Ramiro Burro Fujão, Peixe Podre, Ademir Mensalão, Divino Bosta de Vaca, Arnóbio Gostosinho, Homem Cueca, Sovaco, Cheiro do Povão, Wilson do Saco Torto, Marcelinho Bandido, Chulé. Agora que o melhor, Piriguete, Cagado, Piroca, Pedro Cacetinho, né? Furúnculo Maligno e, finalmente, Cocô. Isso é só uma amostragem, né, do que o Ricardo Vidal me mandou. Ele mandou centenas. Eu li aqui o quê? Uns 20. É nada. O que está acontecendo nesse país, meu Deus do céu? Um dos sujeitos se chama a si mesmo em público de cocô ou de piroca e quer que o elejam para um cargo público, para ele ser o representante do povo. Quer dizer, como diz ele aqui, são os representantes de um povo de merda. Os dignos, corretos, representando um povo de merda. Transformando o Brasil num povo de merda mesmo. Isto é consequência da ascensão da esquerda ao poder desde os anos 80. Eles fizeram isso, eles são culpados disso. Agora, como é que você quer que neste meio, onde a cabeça das pessoas se rebaixou a esse nível subhumano, não haja criminalidade, não haja corrupção? O que você acha que é possível? Você acha que é possível um cara que se auto-intitula cocô ou cagado ter alguma ideia de quais são os seus deveres, do que é honra, do que é moralidade, do que é o certo e o errado? É claro que não. Essas pessoas estão abaixo do nível animal, meu Deus do céu. Um animal não se avilta dessa maneira. Então, são fenômenos culturais desta amplitude que estão acontecendo no Brasil. Agora, cadê os nossos cientistas sociais para estudar isso aí? Não estudam. Eles gostam assim de esmiuçar o tempo da ditadura. E na ditadura, sabe como é que é? Agora, por exemplo, tem lá um processo contra o Brilhante Ustra, diz que ele sequestrou não sei o quê. Sequestrou um militante. Qual é quais são as testemunhas? Outros militantes do mesmo grupo dele.
Mas é claro, que companheiros de militância de uma atividade que naquela altura era criminosa não podem ser testemunhas, porra. Mas todos estes processos por tortura e não sei o quê, toda essa coisa de comissão da verdade, é assim. Um companheirinho faz o testemunho em favor do outro companheirinho para o companheirinho embolsar uma indenização. É claro que isso é tudo falsificação. E que se houvesse o mínimo de justiça nesse país, esse pessoal da Comissão da Verdade, esses estariam na cadeia, por estar favorecendo a corrupção. Como é que você quer que não tenha mensalão se existe a Comissão da Verdade, a chamada Comissão da Verdade, que é a comissão da verdade, de fato é a comissão da verdade, né? Como é que você quer que haja moralidade, que não haja mensalão, se para prevenir 165 homicídios de homossexuais, metade deles cometidos por outros homossexuais garotos de programa, né, você tem que educar todas as crianças do Brasil, milhões de crianças do Brasil, na homossexualidade desde a infância. O que é isso, porra? Isso é a confusão moral premeditada, é a desorganização sistemática da sociedade, de que falava Karl Mannheim no seu estudo sobre a estratégia do grupo nazista. Isso é a destruição de todos os critérios de moralidade, é a confusão premeditada, porque no meio da confusão e do caos, se não há critério, quem representa a autoridade? Aquele que fala mais grosso. E quem fala mais grosso é quem já tem o poder, porra. Então é assim que você conserva homens de baixíssima qualidade, como seu Lula, seu Zé Dirceu, seu Valério, Dona Dilma, tá certo? Em autoridades e modelos de conduta. Não tem um cara aí que pegou o nome de Fulaninho Mensalão? Ele quer ser o homem do Ademir Mensalão. Ele quer ser do Mensalão quando ele crescer, porra. E daí vocês veem, depois quando os caras do Mensalão se ferram, daí vem esses exemplos de moralidade, como o seu Mino Carta e outros, né? O seu Raul Ponte. Olha a cara do Raul Ponte, porra. Esse é o homem que veio me dizer: o senhor está desrespeitando o nosso governador. Eu não respeito o seu governador, não respeito você, porque o governador é campeão de punheta e você é puxa-saco do campeão de punheta, porra. E quer que eu te respeite? O que é isso, porra? Né? Vê se te enxerga, rapaz. Vai te catar. É assim que se fala com essa gente, porra. Então, peraí, tem mais alguém aí na linha. Eu quero ler um outro artigo aqui para vocês. Né? Alô, quem é? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou Renato de Fort Lauderdale. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu sou um ouvinte assíduo do seu programa. Muito obrigado. Eu acredito, eu e muitos amigos do Brasil, e o pessoal do Brasil aqui em Miami, ouve muito o seu programa. E nós acreditamos piamente que você é um dos maiores, se não o maior intelectual hoje, de fazer o diagnóstico em relação à situação do Brasil. Mas ser o maior intelectual do Brasil é a coisa mais fácil, não tem mérito nenhum. Fácil, né? Uma coisa. Se até o maior mais inteligente do Brasil for uma grande merda. Aí vamos lá, continue. O senhor fez um diagnóstico perfeito para a nossa situação. O MIT acha que aqui nos Estados Unidos 47% já são pagos para não fazer nada. No Brasil, 88 ou 98% já são parasitas remunerados. Agora, a questão que eu tenho para o senhor é mais difícil de fazer o diagnóstico. Qual é a solução para o nosso país? Inclusive, esse ano, a nossa presidenta, não é isso? Criou um artigo extra no Código 288A do Código Penal, criminalizando até a tentativa de se organizar contra esse governo, não é isso? Pois é. Olha, solução a curto prazo não tem. O que tem é o seguinte: nós temos que recivilizar o Brasil. Para isso tem que fazer, vamos dizer, uma nova geração de gente preparada, intelectualizada, educadores. Para que a muito longo prazo porque educação funciona em círculos concêntricos. Você tem que educar primeiro a elite para depois expandir até chegar no povão. Isso leva muito tempo, porra. Solução de curto prazo? Não tem. Não tem. Só se fizesse uma farta distribuição de supositórios explosivos. Né? Aí sim. Seria uma solução. Seria a solução. Supositórios explosivos para todos, deputados, senadores, presidente da República, ministro de Estado, né, chefe de departamento, quer dizer, até o penúltimo escalão, né, tem que sobrar assim, só, vamos dizer, de escriturário para baixo.
Esses não estão corrompidos ainda. De escriturário para cima, meu filho, todo mundo está vendido e não sabe que está. As pessoas são corruptas e não sabem que são. Ficam condenando os outros, porra. Mas ali, assim, é o cocô acusando a merda, tá entendendo? É horrível isso. É horrível, porque todo mundo, com aquele discurso moralista, né? Tentando se fazer de superior e tal. Mas quando você vai ver, o outro é um ladrão, filho da puta também. Então, eu reconheço que o trabalho que o senhor faz de conscientização é um trabalho extraordinário. A questão é que esperar que se forme uma elite é uma questão complicada. Porque o futuro do Brasil é de degradação. Pois é. Os acessos aos doutorados, aos mestrados, à produção acadêmica, o acesso aos cargos de divulgação de informação, como as cátedras federais, elas são cada vez mais políticas e direcionadas às pessoas que dizem as coisas erradas. Você tem toda a razão, toda a razão. É exatamente isso que está acontecendo. Mas escuta, a gente está fazendo nosso trabalho de formiguinha, né? É a história do passarinho que fica jogando uma gotinha para apagar incêndio na floresta. É o que dá para fazer e quer saber, eu vou continuar fazendo. Eu acho que a gente tem que fazer a coisa certa. Se vai dar certo ou não, é Deus que decide. Eu não estou preocupado com isso. Se vai dar certo ou não, eu faço a minha parte e vou continuar fazendo o máximo que eu posso. Se os outros fizerem também, quem sabe a gente vai juntando força e a coisa melhor. Agora, não vou ficar esperando os outros e nem fazendo planos políticos. Eu acho que qualquer atuação política agora é ridícula. Mas na esfera cultural, educacional, podemos fazer muita coisa e vão continuar fazendo por muito tempo. Muito obrigado, professor. Obrigado eu. Uma alegria ouvi-lo. Vamos ver se dá tempo aqui de eu ler mais um artigo sobre o debate que houve aqui. Então lá, o artigo chama-se Raiva e Medo. Humilhado no primeiro debate, Obama voltou à carga equipado da sua arma psicológica predileta. O ódio camuflado, transmutado em afetação de sentimentos humanitários e patrióticos, carregados daquela estranha pungência, daquela intensidade passional de que falava William Butler Yeats, fonte da força hipnótica com que a personalidade psicopática dos líderes revolucionários se impõe à credulidade das massas. Obama defendeu sua posição com a tenacidade feroz de quem luta por algo mais que a mera sobrevivência política, de quem sabe que, se perder o cargo, não terá mais o aparato presidencial para defendê-lo contra a investigação de um passado que ele tem boas razões para manter secreto. Secreto é modo de dizer. Ninguém nos Estados Unidos ignora que a biografia oficial de Obama é um tecido de lendas, que seus documentos são falsos e que, pouco importando onde haja nascido, ele subiu à presidência nas asas do maior blefe político de todos os tempos. Como todo blefador, ele sabe que sua posição é frágil. Tão frágil que até seus adversários se esquivam de desmascará-lo, porque sabem que seria tremendamente fácil fazer isso, mas temem ser os portadores de um escândalo 1000 vezes mais deprimente do que o caso Watergate. Quando está fraco, finja que está forte, recomendava Sun Tzu. Obama segue o conselho à risca, elevando o tom de voz sempre que lê nos olhos da plateia a suspeita latente que de um momento para outro pode explodir numa tempestade de acusações irrespondíveis. Como todo psicopata, ele busca transformar suas vítimas em cúmplices, explorando a natural inibição de admitir uma decepção mais funda do que sentem que podem suportar. Nas entrelinhas, todo o seu discurso é uma confissão involuntária do ódio que esse homem notoriamente desprovido de simpatia pessoal por quem quer que seja, sente ao país que o amou e honrou infinitamente acima de seus méritos. O documentário de Dinesh de Souza, 2016, mostrou isso claramente. E o psiquiatra forense Andrew G. Hodges, que tem uma longa carreira de sucessos na leitura do subtexto camuflado nas falas dos criminosos, chegou exatamente à mesma conclusão ao examinar os livros e alocuções públicas de Obama. Leiam The Obama Confession, Secret Fear, Secret Fury, Village Publications, 2011, e digam se é exagero. Há um breve resumo no YouTube com esse mesmo título, The Obama Confession, em 7 partes. Toda a atuação pública de Obama é uma rede enormemente complexa de diversionismos e camuflagens. Malgrado a ajuda da mídia e a teimosia obstinada dos devotos, não é nada fácil para ele
manter de pé a imagem de bom menino que a sua própria conduta política real desmente dia a dia, dobrando o déficit que prometeu reduzir pela metade, subsidiando indústrias verdes, inviáveis, pertencentes a seus contribuintes de campanha, alimentando generosamente o anti-americanismo internacional, arrogando-se poderes ditatoriais por meio de executive orders, o equivalente às nossas medidas provisórias, e entregando à morte, por um indesculpável vazamento de informações, os executores de Bin Laden, de cujo heroísmo continua tirando um proveito político totalmente indecente. Não espanta que em 4 anos ele tenha envelhecido 20, buscando agora disfarçar a debilidade por meio de performances vocais cada vez mais forçadas e menos persuasivas. No último debate ele contou ainda com a ajuda da apresentadora Candy Crowley, que chegou a assumir ativamente o papel de coadjuvante do seu favorito, ao contestar o candidato republicano, quando este acusava o presidente de adiar desastrosamente o reconhecimento de que o ataque à embaixada na Líbia fora um ato terrorista. Obama, protestou Candy, havia rotulado o ataque como ato de terror menos de 24 horas depois do ocorrido. Puro fingimento, é claro. Obama havia falado muito genericamente de atos de terror, mas no contexto de um discurso que lançava a culpa de tudo no filminho anti-islâmico do YouTube, cujo diretor foi até agora o único a sentir no próprio couro o peso da severa punição que o presidente prometia aos responsáveis pelo ataque. Não por coincidência, nos 3 debates realizados até agora, os candidatos democratas desfrutaram de mais tempo e ainda cortaram à vontade a fala de seus adversários. Biden 82 vezes, Obama 28, com o evidente beneplácito dos mediadores. No segundo debate, alguns repórteres na sala contígua ao estúdio chegaram a aplaudir Obama, infringindo ostensivamente a regra do decoro e mostrando uma vez mais que a classe jornalística americana já nem tenta disfarçar o partidarismo que a inspira. Não obstante todo esse concurso de expedientes, as preferências de voto popular continuam fluindo do campo obamista para o candidato republicano. A grande mídia, é claro, já declarava Obama vencedor antes do segundo debate e continuou a fazê-lo depois. Mas no grupo controle de eleitores indecisos reunidos pela MSNBC, a maioria, terminado o confronto, saiu decidida a votar em Mitt Romney. E o Gallup, na primeira sondagem após o debate, assinalava que Romney havia subido de 50% para 51% nas intenções de voto e Obama baixado de 45% para 44%. Talvez mais significativamente ainda, logo em seguida começaram a chover no YouTube ameaças de morte contra Romney, mostrando às claras quem é que está com medo. Nada disso garante, de certo, a vitória de Romney, pois o colégio eleitoral, que decide a parada acima do voto popular, ainda pende fortemente para o candidato democrata, com uma diferença de 271 votos para 201 e um bocado de indecisos no meio. Então é isso, não dá mais para explicar muito. Não? Mas esse negócio do debate, quer dizer, a mulher interferindo, quer dizer, o Romney foi lá para discutir com o Obama, de repente está a mediadora, está discutindo com ele. E ainda pior, discutindo mentirosamente, dizendo, não, o Obama disse que foi um ato de terror. Eu falei, o Obama não disse que foi um ato de terror. Ele disse, não é com atos de terror que nós vamos conseguir, não sei o que. E também disse logo assim, o futuro não pertence àqueles que denigrem a imagem de Maomé. Então, o ato de terror para ele é denegrir a imagem de Maomé, meu Deus do céu. Então, bom, eu acho que hoje não há mais nada aqui. Quer dizer, tem uma notícia, mas não vai dar mais tempo. Então é isso. Se você tem algum dinheiro e é investidor, eu vou lhe dar um conselho. Não costumo dar conselho para investidores. Mas acontece o seguinte, que aqui já está altamente desenvolvida a tecnologia do que eles chamam de impressão em terceira dimensão. Quer dizer, são máquinas que imprimem qualquer coisa que você projete, cria aquilo em 3 dimensões, em qualquer material possível. Isso quer dizer que você pode imprimir um automóvel. Você desenha as peças, coloca ali, coloca o material, tá, e pum, vai sair peça por peça. Quando sair todas as peças, você monta e está ali um automóvel. Então, o futuro disso é assim, um negócio ilimitado.
Tá certo? É como os caras estão dizendo, não, isso é o fim da fábrica, como nós a conhecemos, as coisas passaram, tudo vai passar a ser fabricado de uma outra maneira completamente diferente. Né? Então, se você tem dinheiro e quer investir numa coisa de futuro, tá aí um negócio que tem futuro. Ainda vai demorar um pouco, também não está assim, né? Não dá para você fazer um foguete interparcial em casa, tá certo? Mas o crescimento disso vai ser exatamente o que foi o crescimento dos próprios computadores e da internet. Né? Então, eu não tenho dinheiro nenhum, eu não vou investir em merda nenhuma, mas se você tem, né? Eu, às vezes, sou até um bom analista desse negócio. Infelizmente, eu não tenho tempo para ir atrás dessas coisas. Então, fica aí uma dica. Até a semana que vem, muito obrigado.